Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo nessa live, seja bem-vindo nessa live. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Que seja um final de semana abençoadíssimo para você. Estamos terminando a semana, hoje é o último dia da semana, amanhã domingo é o primeiro dia da semana, que vai ser uma semana de muita bênção de Deus, de muita expectativa, de muitas respostas de Deus e de muito agir de Deus na sua vida. Eu profetizo isso sobre a sua casa, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, tá bom? Nós estamos nessa jornada de jejum e oração. Nós começamos dia 12 de abril, hoje 24, já estamos 12 dias, já passamos da metade, né? Hoje é sábado, 24 de abril. Para quem está iniciando conosco nessa jornada, não esqueça de que jejum é abster-se de alguma coisa, que você vai se abster e nesse tempo se render, se entregar ao Senhor e ser abençoado por Deus. Deus trazer uma resposta para a sua vida. Assim como Deus trouxe para Daniel, assim como Deus trouxe para Jesus, assim como trouxe para o apóstolo Paulo, Deus vai trazer uma resposta sobre as suas orações, sobre o seu chamado, sobre dúvidas que houver no seu coração. É um tempo de Deus trazer respostas para o seu coração. E hoje eu queria falar sobre a questão da autoridade, para onde o jejum nos leva. Eu quero ler um texto, ele é um pouquinho longo, mas eu queria que você me acompanhasse. Tá? Em Mateus capítulo 17, o versículo 14 ao versículo 21. Tá? É um texto um pouquinho longo, mas eu quero que você me acompanhe nesses 2 minutos de leitura. Diz assim, ó: Quando chegaram, a multidão aproximou-se de Jesus, e um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse-lhe: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético, sofre muito, muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água, e eu o trouxe aos teus discípulos, e não puderam o curar. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu o demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos aproximaram-se de Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsá-lo? Disse-lhe Jesus: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão a força de jejum e de oração. É interessante que a gente precisa compreender aqui. Vamos tentar imaginar essa história. Um pai aflito, que tem um filho doente, as convulsões que esse menino sofria o levavam a cair no fogo, na água, provavelmente no chão, provavelmente em lugares que teriam provocado diversas cicatrizes no corpo, uma história marcada por sofrimento. E a Bíblia fala de um menino que tinha ataques epiléticos, ou seja, um descontrole neurológico. E aí esse pai leva o seu filho aos discípulos. Eles não conseguem curar esse menino. Aí quando ele vê Jesus, ele se ajoelha. Eu fico imaginando um pai, né, ou uma mãe, vendo seu filho cair no fogo, se queimar, machucar. O desespero de um pai e de uma mãe. Qual pai e mãe que não se desespera? Porque foge do seu controle. Não é como o menino ter fome e o pai dá um prato de comida. Não é como o menino ter fome e a mãe servir uma refeição.
É um descontrole, não há uma ação que se possa ter para resolver as questões. Então o coração do pai e da mãe vão se acelerando, se condoendo com a questão, sem poder solucioná-la. E quando ele vê Jesus, e Jesus era aquele ambiente miraculoso, ele se ajoelha e desesperadamente ele fala: olha, meu filho tem um problema, meu filho cai no fogo, se machuca. Provavelmente deve ter dito: está todo marcado, Jesus. Imagina o desespero do coração de um pai. Qual pai e mãe que não sofre numa questão dessa? E aí a Bíblia diz que Jesus libertou um demônio que provocava essas questões neurológicas de epilepsia. E daquele momento em diante aconteceu um milagre e o menino foi curado. Os discípulos se assombraram. Depois, em particular, eles queriam saber qual era o método que Jesus usava. Qual era a diferença que eles falaram as mesmas palavras de cura para o menino e não aconteceu. E aí Jesus diz uma coisa interessante, que esse tipo de operação diabólica, ele não sai senão por meio de jejum e oração. Jesus não estava dizendo que o jejum e a oração é que expulsam o demônio. Jesus estava dizendo assim: uma vida de oração e uma vida de jejum leva você a compreender a fé, porque Jesus diz homens de pouca fé. Era a questão que aqueles discípulos não conseguiam operar em fé. Jesus está dizendo: se vocês tivessem um pouquinho de fé, e ele então faz uma linguagem figurada, comparativa a um grão de mostarda, então vocês diriam a um monte: vá para o mar, e ele iria, e nada vos seria impossível. Jesus está dizendo que o que não expulsou o demônio daquele menino era a falta de fé. E Jesus está então dizendo uma receita: olha, vocês precisam praticar uma vida de oração e de jejum. E a gente já falou aqui, Jesus, ele tinha uma vida contínua disso. Tanto que no início do seu ministério, Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites. E é interessante que Jesus, ele tinha uma vida de oração tão intensa que, segundo os relatos, Jesus ele acordava no nosso horário às 4 horas da manhã e orava provavelmente por volta de 4 horas por dia. Jesus não tinha pecado. Mas por que Jesus orava tanto? Porque a oração fazia ele conhecer a vontade do Pai. No final da tarde, depois de pregar o dia todo o reino de Deus, ajudar as pessoas, produzir milagre, o que acontecia? Jesus ia novamente orar. Os discípulos iam carnalmente dormir cansados, mas Jesus ia orar. Então Jesus tinha uma regra de vida, de oração e de jejum, mas quando apareciam os desafios, Jesus tinha fé para se mover nisso. E Jesus estava dizendo: olha, se vocês não adianta só estar comigo, não adianta só estar perto de mim, vocês precisam ter um ambiente de fé, de operação de fé. E o que é que leva vocês para um ambiente de operações de fé? O jejum e a oração. Então, querido, está dizendo que quando você entra num período mais profundo de oração e jejum na sua vida, você vai entrar em operações de fé. É interessante que por que os discípulos não conseguiram expulsar? Deve ter falado as mesmas palavras que Jesus: seja curado, seja livre. Mas porque eles não tinham fé para isso. Agora, o jejum ele entra para ativar a fé. Quando Judas escreve a sua carta, que é o penúltimo livro da Bíblia, ele está falando exatamente sobre fé. E ele diz que uma pessoa, quando nasce de novo, Deus deu a fé de uma vez para sempre, de uma vez por todas. Ou seja, você tem a fé. Tem pessoas às vezes que dizem assim: pastor, ora por mim, eu estou sem fé. Não, se a pessoa nasceu de novo, a Bíblia diz que Deus te deu a fé de uma vez para sempre. O que você precisa é ativar essa fé. Então o jejum e a oração te levarão você a ativar esses ambientes de fé.
E nós estamos nessa jornada de jejum e oração exatamente para trazer um ambiente de conhecimento, de revelação para o seu coração. Eu lembro que não adianta só ter ambientes religiosos, não adianta só ter atividades religiosas. Se não tiver prática de princípios espirituais, quando chegar um desafio, a mente humana vai ter medo, não vai ter uma expressão de fé. Um dia eu estava na minha casa, eu morava nesse tempo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, segunda-feira, meio-dia, estava na minha hora da refeição, e eu recebi um telefonema, e era um telefonema de pessoas que estavam dentro de uma igreja, desde o domingo à noite, depois do culto. No culto, uma moça ficou endemoniada, domingo à noite, no culto aí por 7, 8 horas da noite, e já tinha passado, sei lá, 18 horas, e eles ligaram para mim: pastor, você poderia vir aqui? Eu falei: por quê? Tem uma menina que está endemoniada desde ontem à noite no culto e ela não sai, esses demônios não saem. Nós já expulsamos, já falamos, já... E eu falei: tá bom, vou terminar minha refeição e já estou indo aí. Eu cheguei lá, quando eu cheguei na igreja, veio um grupo de obreiros me receber, um com a camisa rasgada, outro descabelado, desalinhado. Estavam 18 horas naquela situação. E aí eu falei assim: quanto tempo essa moça está endemoniada? Desde ontem no culto. Aí uma pessoa, eu estava caminhando em direção, falei: cadê ela? Ela falou: está lá no altar, estava lá atrás do púlpito caído. Aí eu disse, eu caminhando, um obreiro chegou do meu lado, que estava me acompanhando desde a entrada da igreja, e falou assim: olha, esses demônios não saem. E é uma legião, cada pouco aparece um, e um diz que é isso, outro diz que é aquilo, e aí outro fala: olha, nós já tentamos expulsar. Eu fiquei imaginando assim, onde o diabo estava? Será que estava na moça ou estava nessas pessoas? Porque eles estavam tão incrédulos. Olha, nós tentamos expulsar. E aí eu cheguei lá, eu olhei para a moça e disse assim: olha, tudo vocês, diabo disso, diabo daquilo, demônio, vocês vão pegar tudo que é de vocês, sair dessa moça em nome de Jesus, só isso. E a moça abriu os olhos e ela disse assim: onde eu estou? Eu falei assim: você está a um passo do reino de Deus. E aí eu expliquei a salvação para ela: você quer aceitar Jesus? E aquela moça aceitou Jesus chorando, muito simples, 5 minutos. Ela estava livre e aceitou Jesus. Aí eu falei: agora pode levar, você pode ir para casa, tem condições de você ir, você quer, está muito desgastada por toda aquela situação, alguém da igreja vai te levar. Mas aí os obreiros que ficaram a noite toda tentando expulsar aquele demônio falaram para mim: mas eles não vão voltar? Eu falei: se vocês declararem que volte. Então eu fico imaginando que às vezes tem pessoas que têm uma atividade enorme religiosa, mas não tem fé, não opera em fé. É o caso de Jesus, está falando que não tem autoridade. Ou tem gente que grita, sapateia, mas não tem autoridade. A autoridade não está no volume da voz que você expressa, está na fé que você libera. Eu não acredito que Jesus descontroladamente gritava. Não, Jesus tinha uma posição de autoridade. Eu conheci um pastor que me ensinou demais sobre isso, sobre a autoridade. E ele expulsava demônios, ele nunca gritou, nunca, ele falava baixinho. Até você tinha que estar muito próximo dele para entender o que ele estava falando. E o diabo às vezes queria fazer manifestações e falava: quieto, quietinho aí. E ele falava muito baixinho assim: você vai sair agora em nome de Jesus. E a pessoa ficava livre. Aquilo me impactou no coração, porque eu sempre achava que autoridade tinha quem gritava para o diabo. Não, é posição de fé. É sobre isso que Jesus está falando. O jejum, ele te leva para uma posição de fé, que você opera na fé. Não é Deus, não é você, é Deus em você.
O diabo não obedece à altura da nossa voz. O diabo obedece o poder que há no nome de Jesus. Então, Jesus está dizendo aqui sobre uma vida de jejum que leva a gente para uma vida de autoridade. E é interessante, o apóstolo Paulo, que é outro grande exemplo na vida, segunda carta aos Coríntios 6:5 diz assim, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos árduos, e noites sem dormir e jejuns. Paulo está aqui narrando que ele tinha uma vida intensa de lutas e desafios. Dos 4 navios que Paulo subiu para fazer suas viagens missionárias, nenhum chegou no porto, todos se despedaçaram no mar. Parece que Paulo era um azarão até. Mas na verdade Paulo está dizendo que ele tinha uma luta, mas assim como ele tinha lutas, ele tinha o quê? Ele tinha uma prática de princípios. Ele colocou, olha, assim como eu tenho lutas e desafios, eu também tenho prática de princípios espirituais. Paulo está dizendo, segunda carta aos Coríntios 11:27, diz assim, eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede. Ele está dizendo assim, eu tive luta, gente. Eu tenho um inimigo chamado diabo. Mas assim como eu tenho desafios e lutas, eu também sou praticante de princípios que me levam a ser vitorioso sobre isso. E aí, diz assim, fiquei em jejuns muitas vezes. Uma das razões de Paulo ser vitorioso sobre tantos desafios que passou, é exatamente ter um modelo de jejum e de oração. Paulo tinha jornadas intensas de oração e de jejum, mas Paulo foi um vitorioso. O que eu quero dizer, não é que você não terá lutas, não terá desafios. Jesus nunca prometeu isso para ninguém. Ele está dizendo que se você jejuar, você orar, buscar jornadas de jejum e oração na sua vida, você vai ter operações de fé. Porque tem gente que só conta luta. Ah, eu tenho luta, eu sofro, eu tenho luta. Mas aí você pergunta, você ora, você jejua, você busca Deus? Para você vencer esses desafios, você precisa de uma operação de fé. Você precisa declarar operações de fé. Então, é muito importante você entender isso. É muito importante você compreender isso. Lembrando, o que vai trazer autoridade para você? É a operação de fé. Como você entra dentro e ativa as operações de fé na sua vida? É jejuando e orando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que seja um sábado abençoado para você. Tá bom? Aí mais um princípio, um ensinamento sobre esse princípio do jejum. Você que está caminhando nessa jornada de jejum e oração conosco, eu espero um bom tempo de Deus e respostas de Deus na sua vida. No nome bendito de Jesus. Se você operar em fé, nada será impossível para você. No nome de Jesus. Lembrando, gente, olha, essa live, compartilha ela com alguém. Depois dá um joinha, um like nela aí, para que outras pessoas também, as plataformas possam passar para outras pessoas também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Hoje essa live está sendo só pelo YouTube. Então, você se inscreva aí para que você receba sempre informações. Vai colocando os seus pedidos aí de oração aí no chat, e nós já vamos orar por você, tá bom? E eu queria, antes de nós começarmos a orar, falar um pouquinho desse livro aqui, ó. Esse livro, ele é um livro que nós estamos fazendo um seminário. Dia 8 de maio, nós vamos ter um seminário online sobre esse assunto, andando no poder de Deus. Como você pode descobrir sua chamada? Como você pode operar na sua chamada? Como você pode ser um homem e uma mulher de Deus que entenda o propósito divino? Que você tenha aquela sensação de completude. Deus me chamou para operar no corpo de Cristo e eu vou entender isso. Nós vamos falar bastante sobre esse assunto. Uma grande maioria de pessoas só é praticante de atividades religiosas, mas não sabe o seu chamado.
Até a obra de Deus se torna um fardo, um peso para ele. Nós vamos ensinar 4 horas sobre esse assunto, 4 horas, né? Ele é online, você pode participar de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você vai ligar vai passar um WhatsApp nesse telefone que o Márcio está colocando aí na tela, tá? É um WhatsApp do escritório. Você pode, aí eles vão te dar uma maneira de você se inscrever. É R$30 apenas para você fazer esse treinamento online. R$30 só. Meu Deus, você vai aprender coisas extraordinárias. Ou R$70 você recebe esse livro aqui, são 200 páginas, nós enviamos para qualquer lugar do Brasil. R$70 o livro mais a inscrição do treinamento online, tá? Vai ser um seminário, um treinamento, é uma conferência de poder e de treinamento. Nós já fizemos esse seminário em treinamos mais de 40 mil pessoas com esse treinamento presencialmente. Hoje, muitos deles são pastores que estão grandes no Brasil, pastor Luiz Hermínio, pastor David Keelan, pastor Davi Maia, e tantos, pastor Júnior Batista, e centenas e centenas e centenas de pastores que estão aí pastoreando, foram treinados nesses congressos, receberam uma porção da unção de Deus. Outros são empresários famosos, envolvidos com o reino de Deus, construíram riquezas imensas, porque descobriram sua chamada. Outros, intercessores, homens e mulheres que descobriram o seu chamamento, estão servindo na igreja, até de maneira escondida, mas fazendo uma obra extraordinária, enchendo os céus com as suas orações. Então vai ser uma conferência de 4 horas de treinamento. Tira um print da tela aí e você pode fazer a sua inscrição. R$30 é só a participação online. R$70 você recebe esse livro aí na sua casa e mais o link depois para você participar da conferência. O livro mais a conferência, R$70. Só a conferência, R$30, tá bom? Então tira um print aí desse WhatsApp que o Márcio está colocando na tela e você vai poder fazer sua inscrição depois. Passa um WhatsApp para lá que eu quero fazer minha inscrição, e aí alguém do escritório vai estar conversando com você, tá bom? Não esqueça de fazer isso aí, tá bom? Nós já vamos orar, então você que está aí colocando o seu pedido de oração, que está junto conosco nessa jornada de oração e jejum, para Deus trazer uma resposta. Eu já posso contar testemunhos aqui como Deus trouxe resposta para mim. Deus já trouxe resposta para mim na área do ministério, na área de caminhar, algumas coisas que eu estava dentro do coração, assim, Deus clareou, trouxe luz para mim andar. Então eu já tenho resposta. Eu comecei dia 12, eu particularmente me excluí de algumas coisas, doce, que eu amo doce, não estou comendo doce, não estou comendo nada de farinha, que eu amo, mas também fiz, já desde o ano passado, um jejum contínuo de televisão, não me envolvendo mais com notícia ruim, mas me envolvendo com a palavra de Deus e como Deus nos abençoou. Foi o melhor ano, esse ano que passou, financeiramente, emocionalmente, dentro da minha casa, do meu lar. Eu recebi muito milagre de Deus. Você que está se juntando conosco nessa jornada, Deus também vai trazer uma resposta de salvação para sua família, uma resposta de como você andar dentro do seu casamento. Deus está afiando as suas armas para uma batalha. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, amém? Vamos orar então, pedir que Deus, você que tem pedindo oração por seus familiares com Covid, com infecções, com enfermidade, nós vamos orar agora. Pai querido, eu te dou o louvor. Deus, o Senhor é um Deus de longe, de perto, e nós oramos agora por cada pedido aqui. Primeiro, pelos corações que se rendem a Ti e que estão conosco nessa jornada de jejum e oração, para que o Senhor possa trazer respostas à sua vida, respostas aos seus corações. Nós abençoamos as suas casas, abençoamos as suas vidas, os seus ministérios, as suas chamadas. Deus, que haja um revigorar, um renovar de poder, de
paixão por tua presença. Nós oramos também por aqueles que estão enfermos, Deus, que vão passar por cirurgias, que estão com Covid. No nome de Jesus nós falamos, seja curado agora. Aqueles que estão em UTIs, que já não tem mais um relatório positivo da medicina, nós falamos no nome de Jesus, receba um milagre de Deus agora. Aqueles que têm dores no corpo, infecções, nódulos, câncer, dores, nós falamos, seja curado agora, no nome bendito de Jesus, receba um milagre de Deus. Nós falamos um milagre sobre as finanças dos seus filhos. Você que precisa de um milagre, de um emprego, de um serviço, um milagre na sua empresa, Deus vai trazer uma resposta no seu coração. Deus vai te dar uma estratégia nova. Há uma unção de sabedoria descendo sobre você. Nós abençoamos a sua vida no nome de Jesus. Você vai dizer aí do outro lado, eu recebo esse milagre, vou viver esse milagre, né? no meu físico, nas minhas emoções, vou crer o milagre para minha família e vou crer esse milagre financeiro. Você vai dizer amém, eu vou viver o meu milagre em nome de Jesus. Muito bem, gente, maravilhoso sábado para você. Lembrando aí, não esqueça de compartilhar essa live com alguém, tá? E lembrando novamente, olha, vai passar aí, o Márcio vai colocar o telefone para você fazer sua inscrição, tá? Não perca esse treinamento, gente. São 4 horas de muito treinamento de Deus, de uma estação nova, de um tempo novo de Deus. Vai marcar um antes e depois. Você vai receber 4 horas de treinamento, lembrando, R$30 de investimento para você fazer conferência online, se inscrever, ou R$70 o livro, entrega aí na sua casa, mais o direito de participar da conferência. Tira um print da tela aí e liga para passa um WhatsApp aí que eles vão no escritório te dar os passos para você fazer sua inscrição, tá bom? Deus abençoe você, no nome de Jesus. Eu vejo você amanhã, 12h15, domingo. Nós estaremos só no canal do YouTube. Segunda voltamos lá, Instagram e Facebook também, tá bom? Beijão no coração, bom final de semana, Deus te abençoe.